Tu viu que a gasolina aumentou? Aumentou 400%. Pois é, e agora o que tu vai fazer? Vai fazer o impeachment? O que faz nesse momento? Enche o tanque igual? Faz o impeachment do Bolsonaro. Então, o petróleo é um combustível fóssil que é derivado de matéria orgânica que foi soterrada milhões de anos atrás. Essa matéria orgânica é sobretudo de ambientes marinhos, sobretudo o plâncton, que é personagem do Bob Esponja, inclusive. Vive no abacaxi e mora no mar. Então a matéria orgânica marinha é soterrada e daqui milhões de anos, devido à pressão e tudo mais, tu vai ter a formação de petróleo. Há registro da utilização de petróleo por povos antigos desde a antiguidade, lá na Mesopotâmia, na Pérsia, que é o atual Irã, da China, do Egito, e eles utilizavam o petróleo para iluminação pública, para pavimentação e como lubrificante também. E o primeiro poço de petróleo datado em civilizações ocidentais e com uso mais moderno foi feito na Pensilvânia, nos Estados Unidos, pelo Edwin Drake, que achou petróleo a 21 metros de profundidade, que é uma profundidade pequena comparado aos poços de petróleo que se tem hoje em dia, que são, sei lá, atingem 5.000, 6.000 metros de profundidade para o interior da Terra. Bom, e o petróleo é encontrado e é uma rocha sedimentar, né, que é originado pelos sedimentos, pelos grãos, pelas areias, pela decomposição de outras rochas. Então essa rocha é uma rocha porosa que armazena esse óleo, né? Então para te achar petróleo, tu vai ter que fazer um buraco com uma broca no interior da Terra, vai ter que achar essa rocha sedimentar e daí, devido à pressão que existe no interior da Terra, vai fazer com que o petróleo seja jorrado para fora da Terra. Antigamente se utilizava óleo de baleia para iluminação pública, se matava a baleia, extraía o óleo dela e colocava em lampiões, tacava fogo nesse óleo e esse óleo iluminava as ruas da cidade. Com a descoberta do Edwin Drake lá na Pensilvânia em 1859, eles notaram que o petróleo entrava em combustão muito fácil, ficava queimando mais tempo do que o próprio óleo da baleia. E começaram a substituir o petróleo, aliás, o óleo da baleia pelo petróleo. E daí, na segunda revolução industrial, eles inventaram o motor a combustão, que se utilizava da combustão do petróleo para gerar energia e movimentar os carros, né? Os veículos automotores, esses exoesqueletos que protegem os motoristas, os pilotos que dirigem pela cidade em fúria. E em 1908 é descoberto o petróleo no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, que é o atual Irã, fazendo com que essa região fosse visada estrategicamente e geopoliticamente. E lá havia o Império Turco-Otomano, que dominou aquela região por mais de 500 anos, e como era uma grande área, eles não conseguiam administrar muito bem, e a Primeira Guerra Mundial também contribuiu para que houvesse o declínio desse império. E daí essa região foi dominada pelos europeus, sobretudo pelos ingleses e pelos franceses, que deram carta branca para que as empresas de petróleo extraíssem e explorassem petróleo naquela região, né? Então daí essa região começou a ser visada geopoliticamente por causa de todo o petróleo que era o recurso energético básico para a movimentação do sistema capitalista e tal. As empresas que ganharam carta branca para explorar a região eram 7 empresas de petróleo, conhecidas como as 7 Irmãs. Eram elas então a Standard Oil, a Shell, a Esso, a Gulf, a British Petroleum, a Mobil e a Texaco, empresas francesas, inglesas e americanas também, norte-americanas. Então, em 1960, criou-se a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, durante a Conferência de Bagdá, que foi em Bagdá, por iniciativa da Venezuela e da Arábia Saudita. Então, a OPEP foi uma reação dos países membros ali, sobretudo da Venezuela e da Arábia Saudita, contra as políticas de exploração, os baixos impostos que essas 7 irmãs pagavam para os países produtores de petróleo. E daí, em 1970, descobriu-se que o petróleo não era renovável. E daí fez o preço do petróleo triplicar. E isso ocasionou diversos conflitos, sobretudo no Oriente Médio, porque um país queria invadir o outro para dominar os campos de exploração do petróleo. E daí todo mundo ficou, vai acabar o petróleo, me dá o teu petróleo, vou te invadir.
um país queria invadir o outro para pegar o petróleo, o que ocasionou diversas guerras, como eu acabei de falar. Entre as guerras, então, a gente tem a Guerra dos 7 Dias, que foi um pouco anterior a esse período de 1970. A gente tem a Guerra de Yom Kippur, que foi em 1973. A gente tem a Revolução Iraniana, que foi em 79. A Guerra do Irã e do Iraque, que foi em 1980, e por aí vai. E daí, em 1973, 74, o petróleo teve um aumento de 400% no seu preço, originando a crise do petróleo. O que obrigou alguns países a diminuir a sua dependência energética do petróleo, sobretudo os países europeus, que passaram a investir em energias renováveis, da energia eólica, e fez também com que países que tinham reservas passassem a explorá-las, como por exemplo o Canadá e o Brasil. E logo aqui no Brasil tu vai ser um país rico, assim que esse diabo desse petróleo acabar. Para suprir a demanda de mercado. Só que isso fez com que os países membros da OPEP diminuíssem as suas rendas, porque diminuiu o consumo do petróleo, e as políticas desse órgão foram revistas em 1986. E daí o preço do petróleo diminuiu e foi restabelecido como principal fonte de energia no mundo novamente. Então, quem sabe, muito em breve teremos uma outra crise do petróleo que faça com que os países invistam em energias renováveis e que a gente não cometa o mesmo erro de voltar a restabelecer o petróleo como principal fonte de energia da nossa sociedade, até porque o petróleo é altamente poluente, contribui para a emissão de gás do efeito estufa e o nosso planeta não precisa de mais gás do efeito estufa. E se a gente continuar usando petróleo como a gente está usando, de repente a gente vai ser a matéria orgânica do futuro. A gente vai entrar em extinção e daqui milhões de anos a gente vai se decompor e daí os nossos restos vão virar algum combustível fóssil que civilizações mais avançadas vão utilizar para abastecer a sociedade delas, né? Então do petróleo viemos e quem sabe do petróleo retornaremos.